A paz de Cristo para todos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus. Mas procurar fazer o que com o texto? Entender o texto. Escapar de quê? De que ele está falando? Se você ver o versículo anterior, você pode entender, versículo 2, deste mesmo capítulo, diz assim: pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era validada, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, aí ele continua no versículo 3, como escaparemos nós? Escapar de quê então? Escapar da punição. É disso que ele está falando, né? Escapar da punição. Então ele está dizendo o seguinte, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo, se aquelas pessoas que receberam a revelação, receberam uma mensagem por meio de anjos, foram punidas porque elas não obedeceram, como nós escaparemos, entre aspas, de quê? Da punição, do castigo, se nós negligenciarmos uma salvação, uma mensagem bem superior àquela que foi entregue pelos anjos. Estão me acompanhando? Bem, então o propósito da igreja é sempre esse, o propósito desse púlpito é sempre esse. Quando você chega e abre a Bíblia, você sai daqui com a compreensão melhor, uma compreensão perfeita do texto bíblico, da mensagem que está aqui. Você entendeu agora a mensagem, que talvez você não tivesse entendido, você lia e não parava para pensar no significado da palavra. E agora então você compreende, está falando que as pessoas do Antigo Testamento, elas foram punidas e castigadas, não tiveram como escapar, como se livrar da punição, do castigo, porque receberam uma mensagem inferior à nossa. Se agora nós recebemos uma mensagem bem superior, como nós podemos escapar? Impossível. Eu gostaria de mostrar alguns versículos na Bíblia, onde está este verbo que nós encontramos aqui, escapar, ekphelgo, no grego, algumas vezes que ele ocorre. Eu separei alguns textos para compartilhar com os irmãos. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar está em Lucas, capítulo 21, versículo 23. Vamos destacar nesse texto, qual é o verbo? Escapar. Está escrito assim: como serão terríveis aqueles dias, Jesus falando, para as grávidas e para as que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. É o versículo 36, por favor. 36, Lucas 21, 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Então, é um sermão escatológico de Jesus, e ele falando sobre o último dia, quando ele voltar. E ele diz, então, ele usa esse mesmo verbo que nós encontramos em Hebreus, ekphelgo. Então, ele está dizendo, como vocês vão escapar? Como vão se livrar do juízo? Ou da condenação naquele dia. Um outro texto que essa palavra, esse verbo, ekphelgo, ocorre, está em Atos, capítulo 16, versículo 27. Atos 16, versículo
27. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão aberta, desembainhou a espada para se matar. Pensava que os presos tivessem fugido. Qual é a palavra aí que significa equifelgo? Que foi traduzido por fugido, né? Equifelgo. Então a palavra equifelgo pode ser traduzida por escapar ou pode ser traduzida por como você vai fugir de Deus? Como você vai escapar do juízo dele? Como vai ser isso? Então o escritor da carta aos Hebreus está querendo dizer que é impossível equifelgo, fugir, escapar. Davi, no Salmo 139, ele disse que é impossível escapar da presença do Senhor, não é verdade? Se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no chão, no inferno, a minha cama, tu estás ali também, os teus olhos cobrem tudo. Possível. Você pode fugir da sua esposa, do seu marido, você pode fugir do seu filho, do seu pai, da sua mãe, você pode fugir da igreja, dos olhos de qualquer autoridade constituída neste mundo, mas você não pode fugir de Deus, do Senhor. Há um outro texto em que esse verbo equifelgo aparece, para a gente compreender melhor, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Né? O propósito é este: a Bíblia interpretando ela mesma. Atos capítulo 19, versículo 16. Atos 19, 16. Por favor. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Qual é o verbo que é equifelgo? É o verbo fugir, mais uma vez. Então nós estamos mostrando. O que nós fizemos? Pegamos o texto grego do Novo Testamento e procuramos o verbo equifelgo, que nós encontramos em Hebreus 2:3. Onde esse verbo ocorre? Tínhamos que procurar o verbo no grego, porque se procurássemos o verbo escapar em português, nós encontraríamos esses textos? Não. Né? Não. Muito bem. Então, outro texto. Romanos capítulo 2, versículo 3. Romanos 2, versículo 3. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 3. Paulo disse assim: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Equifelgo está traduzido ali como escapará. Como é que você vai escapar? Você que condena as pessoas, critica as pessoas pelos erros dela, como é que você vai se sair diante de Deus com os seus erros? Como é que você vai escapar? Você pensa que vai escapar? Você que critica e julga as outras pessoas e considera as outras pessoas inferiores a você, você pensa que vai sair impune? Por isso é que quando nós julgamos, quando alguém estiver errando, como é que a gente tem que tratar a pessoa? Com dureza ou com misericórdia? Porque com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos diante do Senhor. Mais uma vez o verbo equifelgo. Um outro texto onde esse verbo aparece é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 33.
Paulo dizendo que, contudo, por uma janela no muro, fui baixado em um cesto e escapei das mãos deles. Paulo sendo perseguido, equifélgo, e conseguiu escapar. Poderia mostrar mais textos, mas eu acho que estes são suficientes, não é verdade? Muito bem. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, além desta ideia que nós temos neste texto, à luz do seu contexto próximo, de que a ideia de que como escaparemos do castigo, da punição, eu gostaria de dizer também, no sentido de escapar, de se livrar, de sair fora, de se libertar. Agora falando sobre a salvação, né? A salvação, a grande salvação. Do que essa grande salvação nos liberta? Ela nos liberta do castigo, não é verdade? Do castigo. Eu gostaria de falar então, dentro dessa perspectiva não negativa, mas dentro de uma perspectiva positiva, afirmativa. Então, gostaria de mostrar para os irmãos algumas pessoas que foram libertas pela graça de Jesus, foram alcançadas por essa grande salvação. E porque foram alcançadas por esta grande salvação, foram libertas. Que a ideia é a mesma, equifélgo, no grego, significa escapar, fugir, se libertar. Se libertar. Todas essas, e outras mais. Na literatura grega, porque, como os irmãos sabem, este verbo não foi usado só no Novo Testamento, foi escrito, não foi inventado pelos escritores do Novo Testamento. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro texto está em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ver, então, o versículo 40 de Marcos, capítulo 1. Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Este homem é um exemplo daquele que não negligenciou a grande salvação. E foi liberto de uma grande maldição, que é a lepra. Ele se sentia sozinho, triste, isolado de todos e de todos. Ele tinha que gritar para as pessoas quando aproximavam dele: imundo, imundo, imundo. Mas quando ele ouviu falar da grande salvação, não necessariamente com esse nome que o escritor de Hebreus usa, mas a salvação não deixa de ser grande, mesmo que alguém não use este nome. Sim ou não? Então aquele leproso, ele percebeu que era a sua chance de ouro. E ele não negligenciou. Ele não perdeu a oportunidade. Porque essa é a ideia de negligenciar. Você negligenciou, você perdeu a chance. Você perdeu a chance. Ele não. Esse leproso não. Um outro exemplo, para os irmãos terem um exemplo positivo. Capítulo 5 de Marcos mesmo. Do versículo 25 em diante. Havia uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela tinha essa maldição.
ela tinha essa tristeza, essa enfermidade. Vamos prosseguir. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar da grande salvação, chegou por trás da grande salvação, no meio da multidão, e tocou no manto da grande salvação, no manto de Jesus. Porque pensava, porque acreditava, se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Ah, meu amigo, minha amiga, você não pode negligenciar o momento, a hora, a chance, a oportunidade. E quando ela se apresentar perto de você, você tem que dizer para você mesmo: é agora. Chega de procrastinação. É agora, vou me libertar, vou fugir, vou ser resgatado, vou me livrar da maldição. Não apenas do castigo, não. Da lepra. Da lepra que eu carrego. Da hemorragia que eu carrego. Estou sangrando. Porque as feridas do passado, dos relacionamentos frustrados, as feridas da minha vida, não cicatrizam. Não tem como estancar o sangue. Há um outro texto, em Marcos mesmo, no capítulo 10, do versículo 46 em diante, diz o texto bíblico assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a fazer o quê? A gritar. Grande salvação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais e mais: grande salvação, grande Salvador, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, meu amigo, eu quero convidar você nesta noite para não perder tempo, para não negligenciar, não por medo do castigo. Não. A sua motivação não deve ser negativa. Ouça bem. O escritor de Hebreus não tinha o que nós temos, tudo bem explicado. Que a grande salvação limpa-nos da lepra, estanca o nosso sangramento, cura a nossa cegueira. E essa deve ser a motivação, na verdade. Quero Jesus. Porque as suas bênçãos são maravilhosas, na verdade. Sua cura, quero isto. Quero me limpar de toda a lepra que há na minha vida, na minha alma, no meu coração. Tudo aquilo que parece contagioso, que parece maldição do Senhor. Quero resolver o problema do sangramento, das feridas, na minha memória, na minha alma, no meu espírito, no meu continente emocional, que não se estancam. Feridas que eu causei, feridas que me causaram, o Senhor estanca isto. As feridas que você causou nos seus irmãos, nos seus pais,
nos seus amigos da igreja, os seus irmãos, as feridas que você causou no cônjuge, as feridas que você causou em você mesmo, e as feridas que os outros causaram em você. Venha para Jesus. Não negligencie a grande salvação. Preciso dessa cura. Porque a salvação na Bíblia, enganam-se aqueles que pensam que a salvação é só futura e é só parte da nossa vida. A salvação na Bíblia é holística. A salvação é total. Por isso é que Deus vai a um povo que era escravo e liberta o povo da... Senão, não, vocês vão continuar escravos aí, eu vou libertar vocês só espiritualmente. Salvação do Senhor é holística. O que significa dizer? É total. Deus quer abençoar o seu corpo, mas não apenas o seu corpo. Quer abençoar também suas emoções. Você tem a saúde física e tem a saúde também emocional. Não carregue o ódio no coração. Não carregue a tristeza no coração. Mas Deus quer curar você também mentalmente. Você tenha um raciocínio saudável. Não um raciocínio diabólico, maquiavélico. Não. Saudável. Mente sã. E Deus quer também salvar você espiritualmente. Seu espírito, seu pneuma, seu psique, toda essa dimensão. Quero convidar você que está ouvindo essa palavra do Senhor, quero convidar você para não negligenciar tão grande salvação. Entregue a sua vida para Jesus. Aproxime-se de Jesus com fé. Grite, fale: Senhor, salva-me. 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 Salva-me do mundo. Salva-me das coisas más no mundo. E salve-me de mim mesmo, Senhor. Das trevas que há em mim, salve-me, Senhor. Salve-me. Quero orar por você, para que você seja salvo completamente, totalmente. Quer que eu ore por você? Levante a sua mão. Amém, amém. Pai, nossas mãos estão erguidas a Ti e clamamos pelo nome de Jesus, o Teu Filho, que Ele venha nos salvar completamente, para que possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome dEle, de Jesus, o Teu Filho, nós oramos. Amém.